Olá pessoal, nessa aula vamos entender um pouco como funciona o critério 1 de correção do Enem. Esse critério é o critério que avalia a sua capacidade gramatical. E esse critério vai funcionar em 5 níveis diferentes. No primeiro nível, seu texto seria um texto alienígena, é como se ninguém entendesse absolutamente nada do que você escreveu. E essa escala vai subindo até chegar no nível 5, no que seria seu texto perfeito. Acontece da seguinte forma: o texto no nível 5, quando ele é classificado no 5, ele pode ter apenas 2 erros. Ou seja, é muito difícil que num texto que você escreva 30 linhas, sem a possibilidade de borracha, compressão, que você tenha apenas 2 erros. Isso é muito difícil. Pode acontecer? Pode. Às vezes também você é um gênio, sei lá, pode acontecer. Porém, isso é muito difícil. Qual deve ser seu foco então? Você necessita focar em conseguir chegar no nível 4. Esse é perfeitamente possível. Como você vai fazer isso? Dicas importantes. Primeiro, você vai ficar muito esperto com relação a acentos, tá? Acentos é muito fácil do examinador ver e ele vai contar os seus erros. Quando ele vê o acento, ele já vai contar como erro. É muito fácil, muito perceptível. Segunda coisa, você vai ficar esperto com maiúsculas e minúsculas, tá? Você vai nome de país, início de frase, você vai escrever muito direitinho, deixando claro para o examinador que você sabe usar a letra maiúscula. Outra coisa importante, se você não sabe a palavra, não escreva. Então, por exemplo, você não sabe escrever jeito, você não sabe se é com G ou com J. O que você faz? Você escreve modo. Escreva palavras que você domine, porque cada erro que você tiver, esse erro será contado, tá? Não existe perdão. A não ser em casos, digamos, você erra a mesma palavra várias vezes, essa vai contar como um erro só. No entanto, digamos que na mesma palavra você erra 2 vezes, sei lá, a palavra órgão, por exemplo, que tem um acento no O e tem o tio. Se você errar tanto o acento quanto o tio, você vai ter 2 erros na mesma palavra, ok? Então, dica importante, para que você consiga chegar no nível 4, a sua primeira providência tem que ser minimizar os erros. A sua primeira providência tem que ser: você não vai errar o que é fácil, você não vai errar acento, você não vai errar maiúscula e minúscula, você não vai errar a grafia das palavras, ok? Esse é o primeiro passo, você precisa fazer isso. Depois que você fizer isso, segundo passo, você precisa qualificar o seu texto. Porque se o seu texto for praticamente perfeito ou perfeito e você só usar palavras fáceis, você também não vai ganhar 4. Pois é. Então, o Enem e os concursos em geral, eles te obrigam não só a não errar, quer dizer, como também a acertar. Então não basta você simplesmente não errar. Ah, meu texto está perfeito, eu não errei. Ok. Porém, se ele for um texto pobre, se ele for um texto sem palavras difíceis, você também não vai conseguir pontuar muito alto, ok? Isso é importante. Esse item não é tão difícil. Você pode conseguir, ou seja, é importante que você... Primeira coisa, não foque em acertar. O seu foco total primeiro tem que ser não errar. Principalmente errar coisas simples, que às vezes o aluno pensa: só um acento, errei só uma maiúscula. Isso vai quebrar suas pernas, você não pode fazer isso. Você necessita, em primeiro lugar, evitar completamente erros, principalmente erros fáceis. Segundo lugar, depois que você conseguiu fazer o mais perfeito possível sem errar, aí sim você vai qualificar seu texto com palavras um pouco mais sofisticadas, que essas palavras sim vão fazer com que você saia do nível 3, que é o nível onde está praticamente todo mundo, para o nível 4. Fazendo isso, você vai ganhar pelo menos 80 pontos de diferença, o que pode ser, venhamos e convenhamos, a diferença entre você entrar numa boa faculdade ou numa faculdade ruim, a diferença entre você conseguir um cargo público e não conseguir, ok? Até a próxima!